tinha gente dizendo que não existia, que Cristo não ressuscitou de verdade. Já lá, irmão, hoje talvez você faz uns, né, você tá lá vendo vídeos no TikTok, vendo algum vídeo no Instagram, vendo alguma coisa no YouTube, e você vê pessoas falando, não, a ressurreição de Cristo é papo furado, isso daí não existiu, né? As pessoas, isso não é de hoje. Isso aqui já é do primeiro século. Pessoas que diziam que Cristo não ressuscitou. Muito influenciado por quê? Talvez por saduceus que se juntaram na igreja de Corinto ali, apesar de Corinto estar distante da região da Judéia, né? Onde havia, né, a religião dos saduceus e dos fariseus, mas haviam judeus espalhados por toda a Grécia ali, por toda a Roma, muito influenciados pelos saduceus, porque os saduceus diziam que não existia a ressurreição dos mortos, influenciados pela filosofia grega da época, que dizia que o corpo, ele não presta, então o final dele é morrer realmente e só fica um espírito. Então você podia fazer o que quisesse no corpo, que não tem problema. Coisas assim estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. Dentro daquela cidade, contei com os irmãos, que era uma cidade portuária. Então o uso, essa questão de drogas, problema com drogas, com álcool, não é problema de agora, irmãos. Isso sempre permeou a raça humana. Problema com drogas, sexo, tudo isso sempre permeou a raça humana. O ser humano é o mesmo. Muda-se a tecnologia, coisas novas, tecnológicas aparecem, mas o ser humano é o mesmo pecador de sempre. E eu já citei para os irmãos, a prova de que todo ser humano é um pecador perdido é de que você não precisa ensinar uma criança a mentir. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Você não precisa ensinar uma criança a ter inveja. Você não precisa fazer isso. Você precisa ensinar ela a não ter inveja. Você precisa ensinar ela a não ser má, a não ser egoísta, a repartir. Você precisa ensinar ela. Quando vem outra criança que quer pegar um brinquedo, você tem que ensinar ela, não, divide, né? Você ensina, porque da natureza dela ela não quer. Ela não quer dividir o que é dela. Por quê? Porque nós somos pecadores, e essa é a nossa verdadeira inclinação. E isso é uma das coisas que Paulo trata aqui, por que nós precisamos de um Salvador? E por que a ressurreição é tão importante? E aí ele vai começar a dizer para a igreja de Corinto, que é uma coisa, irmãos, que infelizmente na nossa sociedade hoje, a gente tem que ficar batendo na tecla a todo momento. Paulo fala no versículo 1 aqui, também vos notifico. Agora Paulo vai falar, ele está falando também, vos notifico, ele vai falar sobre um outro assunto. Porque se você ler do capítulo 12 ali, até o capítulo 14, Paulo está falando de um assunto, e agora ele vai falar sobre outro assunto. O evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual permaneceis. Ele vai falar, olha, e agora eu vou voltar a falar para vocês que o evangelho que eu ensinei a vocês, eu vou voltar a ministrar para vocês e dizer, o evangelho que tem que ser a base do que vocês, da comunhão de vocês, da reunião de vocês. Cristo tem que ser o centro, aquilo que eu ensinei. Aí Paulo vai dizer, porque é por meio dele, pelo qual também sois salvos, ou seja, eles são salvos pelo evangelho que Paulo ensinou a eles. Aí ele vai dizer, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, porque senão vocês creram em vão. Paulo ele está dizendo para os irmãos que quando ele chegou lá em Corinto, ele ensinou para eles o evangelho. E o evangelho consiste na mensagem de que todo homem, como estava dizendo para os irmãos, é falido. Cristo veio mostrar, porque os judeus achavam-se superiores. E Cristo vem chegar e fala, não, vocês não entenderam. Vocês acham que por simplesmente vocês guardarem algo da lei, torna você melhores do que os outros? A lei diz para vocês que se vocês adulterarem, vocês estão pecando. Porém, eu vos digo que só o fato de você pensar em algo impuro com outra mulher que não seja sua, você já adulterou. Vocês acham que vocês
não matar, é não transgredir a lei. Jesus Cristo vai chegar para eles e vai falar: só de você sentir raiva, sentir ódio do seu irmão, já te torna um assassino. Ou seja, Cristo está mostrando, olha, as suas inclinações, a sua natureza, ela precisa ser salva. E Paulo está falando para os irmãos em Corinto justamente isso. Ele começa dizendo: olha, o evangelho que eu vos anunciei, vocês foram salvos por ele, pela fé nele, pela fé em Cristo, de um Cristo que precisou morrer pelos seus pecados, pelos nossos pecados, pelo meu pecado. É como Paulo está dizendo isso para eles nesses primeiros versículos. Esse Cristo precisou morrer por vocês. Mas ele não só morreu, ele também ressuscitou. Porque a ressurreição, irmãos, ela é a base para o cristianismo. Sem ressurreição, o cristianismo vira uma filosofia qualquer. O cristianismo sem a ressurreição de Cristo é uma filosofia qualquer. Quantas pessoas você não vem falando, né? Jesus Cristo foi um cara excepcional, foi um revolucionário para a época. Não, os ensinamentos dele. É assim que eles creem de Cristo. É uma filosofia. É como você escutar Sócrates, Platão não, né? Platão é um prato grande, né? É Platão. Ou você escutar qualquer outro filósofo. Ou você escutar hoje uns filósofos modernos, né? Tem um que, esqueci o nome dele agora, né? Sempre aparece um barbudão lá. Quem lembrar o nome dele aí? Me fala aí, um gordão, barbudão, né? Ele fala, assim, Eu esqueci o nome dele agora. Cortella, isso. Não sei que lá, Cortella, né? Ele fala desse jeito, né? É você escutar um filósofo desse. O cristianismo sem a ressurreição é isso. Você vai ouvir os ensinamentos de Jesus lá, legal, né? Jesus falou, legal, 7, outra face, né? Sem a ressurreição, não há transformação de vida. Porque a ressurreição de Cristo é a prova de que o sacrifício dele foi perfeito. Porque muitos outros morreram pela causa divina. Muitos profetas foram mortos por pregarem a palavra de Deus. Mas Cristo, a morte não conseguiu vencer. Ele mesmo disse, né? Eu tenho o poder de dar a minha vida e tomá-la de volta. Os discípulos ficam desesperados quando chega no evento, né, da última ceia, né, que Jesus tem com eles. E depois Jesus Cristo chama o Pedro, Tiago e João para irem com ele até o jardim do Getsemane para orar. Aquela ocasião, e Jesus vai lá orar, se distancia um pouco, vai lá orar, chega lá, pega eles dormindo, né? Vigia, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Torna a falar com eles. Quando vem então os soldados do templo a mando do sumo sacerdote da época, Caifás, e eles vêm para prender Jesus, a fatídica história, né, que nós vemos Judas identificar quem é Jesus, né, para os guardas do templo, com um beijo no rosto de Jesus. Estava à noite, aquela coisa, falou assim, como é que a gente vai saber? Não, eu sei quem que é, eu chego lá, eu dou um beijo, e vocês vão saber e prende ele. Na hora que faz isso, vem ali os soldados que vêm prender Jesus, Pedro, né, tomado de medo, aqui nós vamos perder o nosso mestre, está lá, está com uma faca e mete na orelha do soldado, né? Sempre falo para os irmãos, né, ele não queria acertar a orelha, porque ele era ruim com espada, né? Ele era pescador, né? Ele queria acertar o pescoço, né? Mas ele errou. O cara deu uma desviada, né? Sei lá, né? Pegou na orelha. Jesus Cristo vai lá, pega a orelha, faz um milagre naquele momento, restitui a orelha do soldado chamado Malco. Essas histórias os irmãos conhecem. E Pedro ali, né? Ele, naquele momento, fica desesperado, nós vamos perder o nosso mestre. E Jesus Cristo naquele momento disse então para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu não quero. Ele está dizendo, se eu quisesse, mas eu não quero, eu rogaria ao Pai. Não precisa nem do meu. É como se ele estivesse dizendo, Pedro, não precisa do meu poder, não precisa do poder do Pai,
era simplesmente rogar a anjos para fazer o serviço. Os anjos que eu tenho, que os irmãos que a gente vem estudando o livro de Daniel, e agora a gente está estudando o livro de Esther nos últimos lares, e a gente vê ali os anjos, principalmente o anjo Gabriel, sendo mandado por Deus para trabalhar em favor do povo ali. Não precisava Jesus, nem Deus fazer nada. Ele pode dizer, eu colocaria os anjos, eles viriam aqui. Eu estou indo pela minha vontade, Pedro, porque eu tenho o poder de dar a minha vida e tomá-la de volta. Muitos outros na história morreram por amor a Deus. Muitos foram cerrados no meio, foram enterrados em covas. Muitos profetas foram mortos, mas o único que ressuscitou é Cristo. Jesus Cristo fez milagre de ressurreição. A gente tem no Antigo Testamento alguns fatos de ressurreição, mas esses ressuscitaram e voltaram a morrer. O único que ressuscitou e está vivo até hoje e intercede por nós é Cristo, é Jesus. E sem esse fato, o cristianismo é só uma filosofia, porque é esse o fato que prova de que o sacrifício de Cristo foi aceito por nós, porque nós merecemos morrer. Versículo do 1 ao 4, a gente leu 2, vamos ler o 3, Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Vários textos, a gente estaria falando de vários, profecias, messiânicas no Antigo Testamento. A gente pode citar Salmo 22, Isaías 53 e assim por diante, que diz, que o ungido, padeceria. E Paulo está justamente recordando a igreja: olha, eu ensinei vocês, mostrei nas Escrituras que cabia o Messias morrer em nosso lugar, primeiro para nos salvar daquilo que nós adquirimos do nosso pai Adão, que é essa inclinação. Quando a gente fala de pecado, é aquilo que nós estamos falando, não é simplesmente, irmãos, o ato de você cometer algo. Não, é você. Você consegue compreender que você é um ser falido? Você consegue compreender isso? Que a sua inclinação é para a maldade, a inclinação da sua carne. Consegue compreender? Isso é o que a teologia chama de queda, a queda do homem. É esse conceito, não é o simples fato de pecar, é a inclinação que nós temos a tudo que é contrário à vontade de Deus, que é o que Paulo fala. Nós comentamos quando nós estávamos falando um pouco de Romanos capítulo 8, irmãos? E nós falamos um pouquinho de Romanos. É o que Paulo fala da lei do pecado e da morte. A gente é inclinado a fazer aquilo que é errado. É como eu falei para os irmãos, se a gente colocar uma placa ali, não pisa na grama, é aí que você vai querer pisar na grama. Porque nós somos inclinados a fazer o que é errado. Pega uma criança, a gente vê bem isso acontecer com a criança, Você fala para a criança, não pisa na grama, ela vai lá e a hora que você está olhando, e faz assim, penda. É assim que faz. Por causa da lei do pecado e da morte. E justamente essa concepção, que Paulo está recordando eles. E por isso, a base para essa natureza pecaminosa nossa é alguém nos salvar dela. E essa salvação, ela acontece como? Quando nós reconhecemos a gravidade do nosso pecado. Quando nós entendemos isso, que é o que Paulo está falando para eles: o evangelho que eu ensinei vocês. Vocês foram salvos por ele. Se é que vocês permanecem nele. Porque se não permanecem nele, Isso que eu ensinei a vocês. Que vocês são inclinados a fazer a contra a vontade de Deus. Então vocês precisam de alguém. A qual João Batista ele disse, nós falamos isso no domingo passado. João Batista olha e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala: eu batizo vocês na água, eu mergulho vocês na água. Mas tem quem vai vir depois de mim, que eu não sou digno nem de carregar as sandálias. Esse aí vai mergulhar vocês no Espírito.
E esse fato de nós crermos que somos pecadores e que precisamos ser salvos, e entendemos que a salvação está no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo, que é Jesus, sem a ressurreição dele, não vale. Versículo 5. E aí, ele vai ter que tornar, agora Paulo aqui, a relembrar os irmãos das coisas que ele ensinou, provando que Cristo ressuscitou. Ele vai falar, ó, e a prova de que Cristo ressuscitou, primeiramente, ele vai falar lá em cima. A prova de que Cristo ressuscitou foi o evangelho que eu ministrei a vocês e que vocês foram salvos por ele.